6.000 pessoas ultrapassaram a fronteira entre Marrocos e Espanha, nas cidades de Melilla e Ceuta, cidade espanhola que fica em território africano. Isso denota mais um capítulo na crise migratória na União Europeia. Após a crise migratória que atingiu a Síria uns anos atrás, onde o Líbano recebeu até 1.400.000 pessoas, enquanto a Turquia recebeu 2 milhões de pessoas, a União Europeia começou a se preocupar seriamente com as questões dos refugiados e imigrantes no continente. O Marrocos é o país que tem uma ligação terrestre fronteiriça entre a África e a Europa. Por isso, dentro da África, existe uma rota de imigração para dentro do Marrocos, para de lá esses refugiados ou imigrantes chegarem à Europa. Os imigrantes e refugiados têm direitos internacionais concedidos pela Convenção de Genebra em 1951. Após os mesmos adentrarem em território europeu, eles só podem ser retirados de países da União Europeia caso esses países apresentem algum motivo real para a deportação dos mesmos para os seus países. A Europa se tornou um destino importante para imigrantes e refugiados após o Acordo de Schengen, que abriu os territórios e abriu as fronteiras entre os países da União Europeia. Assim se torna fácil com que países entrem na Europa e procurem transitar livremente entre países procurando por asilo político. Eu quero lembrar que existe uma diferença entre imigrantes e refugiados. Imigrantes são aqueles que saem de seus países por motivos pessoais, por questão econômica ou qualquer outro motivo autodeterminado. Refugiados são aqueles que fogem de seu país por perseguição ou grande temor de perseguição. Os países que mais recebem imigrantes ilegais são Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que ficam ali no mar Mediterrâneo. Eu quero salientar que existe uma grade de 3 camadas com arames farpados entre Marrocos e a Espanha para evitar esse êxodo de imigrantes na região. O que acontece muitas vezes é que existem máfias dentro do território marroquino que vendem essa imigração para as pessoas que conseguem chegar no Marrocos. Muitas vezes eles pegam barcos e deixam a 6, 7 quilômetros da costa do Marrocos e dali os imigrantes têm que atravessar a nado para a Espanha. Portugal, há um tempo atrás, descobriu uma nova rota de imigração ilegal que ligava também o Marrocos ao Algarve. Portugal, então, intensificou a vigilância na região. A União Europeia já apresentou várias propostas para conter a situação. Uma delas foi criar campos para refugiados e imigrantes no Marrocos e na Tunísia. A Espanha e o Marrocos recebiam da União Europeia 140 milhões anuais como orçamento para conter os problemas com a imigração. Esse valor aumentou nos últimos 2 anos. O Marrocos, ainda assim, na política internacional, ele é acusado de usar esse acordo para conseguir mais verba e para negociar acordos econômicos. Ele usa essa necessidade da União Europeia tendo seu controle de imigrantes para conseguir vantagens em blocos econômicos, em exportações e importações. A Alemanha é hoje presidente do rodízio na União Europeia. Ela se comprometeu a receber 800 mil imigrantes, mas países como Polônia, Áustria e Hungria, mesmo sendo da União Europeia, se negam a receber imigrantes. A Turquia, que recebeu 2 milhões de refugiados da situação da Síria, ela tenta criar um acordo entre a União Europeia para que ela faça uma seleção de imigrantes para enviar à União Europeia, ao mesmo tempo que ela receba deportados da União Europeia que não possam voltar para o seu país. Em troca, a Turquia quer entrar para a União Europeia, algo que já é mal visto por muitos países exatamente por a Turquia ser um país árabe e viraria um grande porto para imigração ilegal. Outra solução da União Europeia é exatamente terceirizar o problema para países como Albânia e Macedônia, que tentam entrar na União Europeia e poderiam virar um grande polo de refugiados e imigrantes. Alguns países da União Europeia, eles negam a importância desses imigrantes em seu país, toda a importância econômica e na máquina pública. Eu sigo aqui acompanhando o problema dos refugiados e imigrantes e desse novo capítulo na Europa, onde 6.000 marroquinos ultrapassaram a nado a fronteira para a Espanha. 2.700 foram enviados de volta para casa e ainda há imigrantes que conseguiram entrar em território espanhol.